A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. A 10ª lição do primeiro trimestre de 2023. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Ah, Deus, renova a nossa vida. Traz, meu Deus, um avivamento pessoal, individual para cada um de nós, Senhor. Para que nós possamos estar fazendo a Tua obra com amor, com dedicação. Deus, fala conosco, abre o nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra e praticar a mesma em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lição 10, 5 de março de 2023. O avivamento na vida pessoal. Se não é inscrito, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar esse estudo por outros grupos. Amém? Eu conto contigo. Deus te abençoe. Texto áureo, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, verso 3 e 4. A verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 63, verso 1 a 8. Introdução. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Tópico 1. O avivamento na vida do salmista. Parágrafo 1. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Minha carne te deseja, mesmo em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmos 63, verso 1. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus. Por isso, promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção: Tu és o meu Deus. Davi, o segundo rei de Israel. Um menino, um jovem, que andava atrás da malhada, cuidando das ovelhas do pai. Mas o Senhor chama para ele ser rei de Israel. E toda vez que você se levanta para fazer a obra de Deus, vai ter os opositores, os inimigos. Porém, não esqueça da frase de Neemias: Eu estou fazendo a grande obra e não vou parar. Toda vez que você se levantar e vier algum inimigo querendo te paralisar, responda dessa mesma forma: Estou fazendo a grande obra e não vou parar. Davi não parou. Se Davi parasse, ele não tinha se tornado um dos reis mais respeitados e o melhor rei de Israel. Porque ele não desistiu. E eu e você não podemos desistir. Davi, como rei, representante político do povo, ele tinha entusiasmo, desejo, sede da presença de Deus.
Ele gostava das madrugadas porque não é que você orar em outro horário não seja eficaz. Claro que sim. Porém, na madrugada você se desliga do mundo e se conecta e se liga somente com Deus. Só você e Deus e mais ninguém. Me fez lembrar o hino 91 da harpa cristã. Jesus, eu almejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma, Jesus. Ó, dai-me a pureza da nível a luz, nível a luz, ó, nível a luz. Ó, dai-me a pureza da nível a luz. Ou seja, o rei Davi, com tantas ocupações, ele buscava ao Senhor. Ele se dedicava, ele tinha sede da presença de Deus. E que eu e você possamos imitá-lo em buscar a presença de Deus. Parágrafo 2. Contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha o anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor, e ele o bendirá enquanto viver. Tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos, aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Saul estava o rei rejeitado. Davi foi constituído rei, mas existia um rei rejeitado no poder. E quantos reis rejeitados estão no poder? Quantos líderes e até mesmo pastores já estão rejeitados por Deus, mas estão no poder? Mas enquanto isso, Davi estava ali aguardando. E por isso, o Saul rejeitado começou a perseguir quem? O servo obediente. Note que Saul foi rei por muitos anos. E em momento algum, ele lembrou de trazer a arca que representava a presença de Deus para o reinado dele. Mas Davi, depois de muita perseguição, Deus honrou. Aquele rei rejeitado morreu e Davi assumiu o trono. E logo no início, você percebe que Davi se preocupou em buscar a arca da aliança. Por isso, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mesmo diante das perseguições, das angústias, das crueldades que Saul estava armando contra Davi, mas Davi tinha contato com Deus, tinha a presença de Deus. Faz toda a diferença na minha e na tua vida. Parágrafo 3. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará o Senhor da vida. Salmos 63, verso 5. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Aleluia! Lembrar de Deus e meditar na sua palavra. Eu costumo dizer que manda quem pode, obedece quem não lê a Bíblia. É muito interessante eu e você estar meditando na palavra de Deus. Não somente lendo, mas tendo um momento para meditar, se esmerar, se dedicar, para ver as revelações de Deus. Atos capítulo 17, versículo 11, está escrito: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom agrado receberam a palavra
examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O apóstolo Paulo chega na igreja, na cidade de Bereia, e os bereanos chamou a atenção do apóstolo Paulo, um doutor, um mestre. Ele estava ministrando, ensinando a palavra, e os bereanos estavam conferindo, examinando as Escrituras. Examinar as Escrituras requer tempo, requer dedicação. Quanto tempo nós estamos parando para examinar as Escrituras? Ou estamos lendo somente um versículo, 2, ficando só no raso mesmo, no raso, só molhando o pé? Mas Deus quer profundidade. Ele quer que eu e você sejamos um examinador das Escrituras. E Jesus falou isso em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras. Porque é através do exame das Escrituras que eu e você vamos chegar ao céu. Tópico 2, o avivamento espiritual do crente. Parágrafo 1, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente: a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Salmos 55, verso 17, está escrito: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ou seja, o salmista, ele tinha intimidade com Deus, não só na oração, como também na palavra. E, infelizmente, uma pesquisa, uma estatística nos dias atuais, 50%, eu falei, 50% dos pastores nunca leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu falei, 50% dos pastores, na atualidade, nunca leram a Bíblia toda. Como é que um líder ele não tem tempo para meditar na palavra? Um culto de doutrina, quem tem de ensinar, que doutrina significa ensino, é o pastor da igreja. Mas tem muitos pastores que não se importam com isso. Chama um, convida outro, pessoas que não estão nem capacitadas muitas vezes para doutrinar a igreja, quando na verdade é o pastor que tem de realmente ensinar. Mas infelizmente eu já fui para a igreja onde o líder estava ministrando e eu estava realmente vendo a ministração dele pelo celular, porque ele pegou um texto no celular para realmente ministrar, porque não preparou nada para a igreja, porque não se dedicou, porque não se esmerou. E aí começa a praticar o plágio, o tempo todo, plágio. Em Jeremias 48, versículo 10, está escrito: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. E sobre a oração, infelizmente, pesquisa também, na atualidade, a média de tempo de oração do brasileiro, do crente no Brasil, é 15 minutos durante o dia. 15 minutos, realmente, não há como se encher de poder, dos dons espirituais, de ser um crente avivado com 15 minutos, de forma alguma. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos realmente separar esse tempo para buscar ao Senhor.
Parágrafo 2. A prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Salmos 55, verso 17. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Mateus capítulo 26, versículo 38. Está escrito: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? O Senhor Jesus estava sinalizando para aqueles discípulos para ele orar, mas eles estavam dormindo. E às vezes estamos assim, dormindo. A nossa vida espiritual em um sono profundo. Mas o Senhor estava sinalizando para os discípulos: vocês não podem orar nem uma hora, vocês não podem vigiar, orar 1 hora, ou seja, Jesus estava cobrando 1 hora. Temos 24 horas no dia. Será que não podemos aumentar o nosso tempo de oração? Para termos uma comunhão, para viver um avivamento profundo com Deus? É algo para eu e você realmente meditar. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, está escrito que Daniel era um governador e líder de outros. Ele tinha muitas atribuições, mas ele não deixou de exercer e de trazer como hábito a oração. Daniel orava antes, durante e depois. Antes da prova, durante a prova e depois da prova. Daniel, por mais ser um homem de oração, ele entrou, jogaram ele na cova dos leões. Mas como realmente ninguém pode brincar com um crente que ora, aqueles que levaram, realmente padeceu. E Daniel prevaleceu. Fez do leão o travesseiro. Deus fechou a boca do leão. Então, crente que ora, Deus fecha a boca do leão. Por isso, exercite esse momento, essa intimidade na oração com Deus Todo-Poderoso. Porque Ele pode te livrar. Mas às vezes a pessoa quer orar só antes e na prova não ora e depois da prova também não ora. Às vezes só quer orar depois da prova ou às vezes só quer orar na prova. Não, temos de ter essa consciência antes, durante e depois. Ter intimidade com Deus. Oração é combustível para eu e você continuar firme e forte na presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Um dos menores versículos, mas de maior profundidade e impacto para a vida de um crente avivado. Aí me faz lembrar do hino 577. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar,
Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Em fervente oração. Que nós possamos aumentar o nosso tempo de oração com esse Deus Todo-Poderoso. Estreitar realmente a comunhão com esse Deus que ouve as nossas orações, que é o Deus vivo e que realmente responde todas as nossas orações. Parágrafo 3. A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Salmos 119, verso 97. Ela previne o nosso coração de pecar. Ela nos consola. Ela dirige a vida e ordena a vida pessoal. Nós, da Assembleia de Deus, o qual eu sou o pastor da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Ama a Bíblia, temos como base o Salmo 119, verso 97. Iremos ler daqui a pouquinho. Mas a Bíblia é a nossa espada. Em Efésios 6, está falando sobre as armaduras de Deus. E uma das armaduras e armas de defesa e ataque é a palavra. Com a palavra, nós atacamos e também nos defendemos. E precisamos ser um obreiro aprovado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro, ele tem de se dedicar, ele tem de saber manusear, manejar muito bem a palavra da verdade que é a Bíblia. Salmo 119, verso 97 ao verso 104. Está escrito: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fizeste mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tendo mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Quando examinamos a Escritura, nos tornamos mais sábios do que os nossos mestres. É o que a palavra de Deus está dizendo. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Esses salmos é a base do ministério Assembleia de Deus. Ministério Ama a Bíblia. Precisamos amar. E o Salmo 119 é uma exaltação à palavra de Deus. Quem sabe futuramente eu possa fazer um vídeo específico só para o Salmo 119. Tópico 3. A vida pessoal e familiar do crente avivado. Parágrafo 1. A vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequência para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. 1 Timóteo,
capítulos 4, versículo 16. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal: integridade, prudência no falar, no agir, cuidado na saúde física e emocional. Nesse texto, podemos identificar que o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a cuidar de si mesmo e também da doutrina. É necessário o pastor, como líder espiritual, cuidar de si mesmo. Às vezes queremos fazer e colocar tudo no nosso ombro, sobrecarregar e esquecer de nós mesmos. E nós temos de cuidar, porque vida de pastor não é fácil. Vida de pastor dedicado, uma vida de pastor realmente que se esmera na evangelização. Parágrafo 2. A vida com um cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem uma consequência básica: o amor e a submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma certa vez, uma pessoa que gostava de evangelizar abandonou a família para cuidar da igreja, para evangelizar, esquecendo da família para cuidar da obra de Deus. De forma alguma. Deus ele quer que eu e você estejamos unidos com a nossa família para fazer a obra de Deus. Porque fazer a obra de Deus é cuidar da família de outras pessoas. Por isso, nenhum sucesso, como já diz um ditado, nenhum sucesso profissional, espiritual, vai justificar o fracasso de uma família. Por isso, temos de cuidar da nossa família para depois cuidar da família do próximo. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, se alguém não sabe governar a sua família, como cuidará bem da casa de Deus? Esse é um conselho do apóstolo Paulo para todos aqueles que fazem a obra de Deus. Cuidar bem da esposa. O obreiro não pode ser bruto, ignorante, fazer a esposa como escrava. Não. A Bíblia diz que é para a mulher ser submissa, mas diz que o homem tem de dar a vida pela sua esposa. Então a responsabilidade do marido para com a esposa é maior do que a esposa para com o marido. Porque um homem que é capaz de dar a vida pela esposa, vai ser fácil a mulher ser submissa. Mas um homem bruto, cruel, a mulher aí quer que a mulher seja submissa, mas ele não quer fazer também a parte dele, que é amar a esposa. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a amar a nossa família, porque família é projeto de Deus. Família é a instituição que Deus constituiu. E eu e você precisamos ter cuidado com a nossa família para cuidar da família do próximo. Amém? Parágrafo 3. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com seus filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. Afeto, os cuidados espiritual, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos. Aqui tem diversos textos, mas não vou aqui abrir em todos, porque isso vai gerar mais tempo e esse vídeo vai ficar muito longo. Mas temos em Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 2, Salmos
78, verso 1 ao 9, Efésios capítulo 6, versículo 4, Hebreus capítulo 12, versículo 7, Provérbios capítulo 19, versículo 18. Então, o líder também tem de ter um bom relacionamento com os filhos, porque tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina nos orienta a cuidar também dos nossos filhos. Não é fácil criar filho, mas precisamos estar realmente sempre buscando através da palavra, orientando e realmente pedindo misericórdia para que Deus possa nos dar sabedoria para educar os nossos filhos, que são herança do Senhor. Parágrafo 4. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as suas situações da vida, e por isso ele é forte. Finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Santificação é um processo contínuo de uma limpeza espiritual na nossa casa espiritual. É como se fosse você pegar todos os dias uma vassoura para limpar a sua casa. Tem a poeira, tem a sujeira, aí todo dia você pega a vassoura para dar uma varrida. Da mesma forma, precisamos de todos os dias pegar a nossa vassoura espiritual, que é a palavra de Deus, para realmente nos purificar, fazer a limpeza necessária para as nossas vidas. Conclusão. Nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva, de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Precisamos de estar buscando ao Senhor como realmente o rei Davi. Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar. Eu preciso da tua ajuda. Conto contigo na divulgação, no joinha, no comentário. Desde já agradeço. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você está enfrentando um problema difícil, que Deus possa realmente resolver, que Deus possa curar a enfermidade neste momento, que você possa ser cheio do Espírito Santo, que você possa buscar realmente o avivamento espiritual pessoal sempre, que seja permanente isso na sua vida. Que Deus cuide do seu ministério, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o nosso Brasil. Não esqueça de ser um intercessor. Se levante para ser um intercessor por essa nação chamada Brasil. O Brasil está precisando de Jesus. E eu e você podemos anunciar esse evangelho. Mas precisamos estar avivado espiritualmente para realmente ver um Brasil transformado para o nome de Jesus ser glorificado. Fica com Deus e até a próxima aula. Deus abençoe!